Boa noite para vocês que estão ao vivo aqui comigo e sejam muito bem-vindos. Quem está vendo a gravação aqui dessa aula que eu vou apresentar para vocês. Essa aula aqui é uma aula especial porque estou finalmente começando um projeto novo, né? Que eu vou lançar a comunidade para vocês, para quem quiser entrar comigo nessa jornada comigo, né? Que a comunidade, ela é uma extensão. Peraí que meu câmera tá bagunçado. A comunidade, ela é uma extensão do que eu já faço com vocês, com muitos de vocês clientes e com, que eu já compartilho no YouTube também. E ela vai ser um aprofundamento de todos os conceitos que eu passo, né, no YouTube, nos acompanhamentos. E eu espero que a comunidade aproxime também vocês, mulheres, porque a ideia da comunidade é que ela seja um lugar, que ela seja um espaço para que todas as mulheres que se identificam com essa mensagem, que querem fazer parte disso daqui também, que acreditam que emagrecimento não é só sofrimento, não é só fonte de dor, né? Que o corpo não pode ser apenas uma fonte de sofrimento e de dor, mas que ele pode sim servir como um grande veículo de transformação, principalmente. Né? Eu comento muito no YouTube, com vocês clientes também, que emagrecer não é uma mudança de peso apenas, é uma mudança de identidade. Então, por ser uma mudança profunda de identidade, é que hoje a gente vai conversar sobre como alinhar motivação, autoimagem, comportamentos, que são os três pilares aí que vão ser trabalhados dentro da comunidade e que também trabalho com vocês, clientes minhas, no acompanhamento, que é justamente para trabalhar a identidade, né? Então a gente vai passar aí um pouquinho sobre quais são esses três pontos, como é que eles funcionam dentro da gente, né? E a gente vai entender como é que a gente pode alinhar isso, tá bom? Então, esse aqui é um resuminho do que a gente vai ver hoje, tá? Então, o que está por trás da sua força de vontade? Que é um ponto muito, muito comum que eu vejo muitas mulheres que chegam para mim comentando: ah, cara, eu não consigo manter a constância, eu não consigo, tenho dificuldade em começar, tenho dificuldade em pôr em prática. Tem a ver com essa tal de força de vontade que a gente vai entender do que se trata, tá? Por que que você não consegue manter a constância, tá? Como que seus hábitos moldam a sua identidade? Então a gente vai entender o mecanismo por trás disso, ok? E a gente vai entender como é que a gente coloca o cérebro para trabalhar ao seu favor, né? Que muitas vezes muitas de vocês me falam sobre isso, inclusive, que é uma grande luta contra o corpo. Parece que é uma luta. Tipo assim, como se o seu corpo não te obedecesse, a sua mente não te obedecesse, como se tivesse algo externo a você, maior que você, dominando a sua vontade. E quando a gente aprende, então, a colocar o cérebro para trabalhar a nosso favor, a gente consegue resolver esse ponto, tá? E por fim, eu vou apresentar para vocês aí a comunidade Reintegra, essa oportunidade que eu tô dando para vocês aí, para principalmente para quem for membro fundador, tá? Vai ter uma oportunidade legal. E quem tá vendo a gravação, nessa gravação dessa aula, provavelmente tá vendo no YouTube já. Não se preocupe que vai ter também uma oportunidade legal para vocês entrarem, tá bom? Então, talvez você tenha chegado até aqui porque não tá muito contente com o seu corpo. Talvez você não esteja muito feliz com isso. E talvez nem seja um grande problema assim. Pode ser que você esteja alguns quilinhos acima do peso apenas, mas pode ser que não. Esse daqui é o cenário atual, tá? No dia que eu estou gravando essa aula, é o cenário atual da obesidade e do sobrepeso no Brasil, ok? Esse Atlas Mundial da Obesidade é um documento que é organizado todos os anos, né, pela Federação Mundial de Obesidade. É um documento que todos os países têm, né, que faz um panorama geral de como que tá o avanço dessa doença, né, pelos países afora. E no Brasil, o cenário é bem crítico, né? Talvez vocês tenham observado isso até, principalmente quem for aqui, quem estiver aqui vendo essa aula, que for mais velho do que eu, talvez tenha observado que parece que
tá mais difícil, né? Parece que as coisas estão, as pessoas elas estão cada vez mais ganhando peso de uma maneira assim, quase que difícil de entender até como é que isso acontece, né? E não só isso, mas as projeções também não são muito promissoras, né? Inclusive, vocês podem ver aqui que o número para mulheres, se eu consigo arrastar isso daqui, que tá bem na minha frente. Eu consigo? Consigo. Aqui, ó. O número que estima-se que chega da obesidade em 2030 para mulheres é 46,2% da população, né? O excesso de peso, entre sobrepeso e obesidade, tá? Então é um cenário realmente muito crítico. E talvez isso, algumas até me disseram, Cássia, eu não quero fazer parte de nenhuma estatística. Eu não quero que vocês façam parte de uma estatística. Eu não quero que vocês façam parte desse, componham esse número que tá aqui. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que pode ser um pouco complicado pensar, putz, eu não quero fazer parte disso, pode ser também um pouco difícil de entender como é que sai dessa situação. Porque assim, gente, obesidade não é só um problema de caráter, como muitas de vocês podem pensar que é, tá? Muitas de vocês podem achar, é falta de vergonha na minha cara. Eu escuto isso de vocês. Vocês me falam. Falta de vergonha na cara. Nossa, o problema sou eu. É eu que tenho que começar, eu que tenho que mudar. Existe o fator força de vontade? Existe o fator desejo, vontade? É claro que existe, isso é muito importante. E não só falando de sobrepeso e obesidade, né? Processo de emagrecimento, mas qualquer pessoa com qualquer doença que tiver, para ela conseguir ter um resultado, se tratar, entrar em remissão, ela vai precisar se dedicar àquilo. Só que não é só força de vontade. Você não tá aqui com sobrepeso porque você tem uma falha de caráter, porque você é preguiçosa, porque você não sabe fazer, porque você não se controla apenas, tá? Eu quero tirar esse peso das costas de vocês aqui, para que vocês não pensem que é simplesmente um desvio de caráter, tá? Mas ambiente obesogênico, uma grande oferta de alimentos processados, né? Sedentarismo, exposição a poluentes, desbiose e estresse são algumas dos fatores que contribuem para essa doença multifatorial, tá? Que é o sobrepeso. Então, entendam que não é só eu deixei a coisa acontecer, mas existem muitos outros fatores que são importantíssimos de vocês considerarem. Por exemplo, o que que é um ambiente obesogênico? Né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nesse termo, mas um ambiente obesogênico é um lugar que te estimula a ter excesso de peso. Ao invés de ser um lugar, um ambiente onde você mora, onde você trabalha, onde você frequenta, que te estimula a ser saudável. Vou dar um exemplo. Tem um livro chamado Zonas Azuis. Eu sempre cito esse livro, eu acho que eu vou acabar até comentando mais sobre ele, dentro da comunidade para vocês de forma aprofundada. Mas esse livro, ele estuda, né, os 5 povos mais longevos do mundo. E esses povos, eles não treinavam, nem se preocupavam muito com a saúde nesse sentido que a gente aqui, principalmente no Ocidente, se preocupa. Mas eles eram muito ativos. Eles andavam, eles se mexiam. Então, era um ambiente que promovia um peso eutrófico, um peso equilibrado, porque eles andavam para cima e para baixo, de repente era um lugar que o acesso de carro era muito difícil, por exemplo, na ilha de Sardenha, na Itália, onde tem os homens mais longevos do mundo. Eles moram numa encosta de uma praia. Então, eles tinham que subir e descer a encosta o tempo inteiro. Porque eles não tinham acesso por outro caminho, não tinha como entrar de carro. Então, eles andavam muito. Isso é um exemplo de um ambiente que te obriga, digamos assim, que te impele a ser mais saudável. O contrário é o quê? Você morar numa grande cidade, onde você só consegue se locomover de carro, onde você não consegue andar de bicicleta, onde você não consegue andar a pé. Ou é um lugar onde só tem comida ultraprocessada, que só tem tranqueiraiada para comer. Tipo assim, a pessoa às vezes não vai, por livre e espontânea vontade, ter a força, digamos assim, de no ambiente desse ser o ponto de diferença. Mas se tiver à disposição, e se só tiver
Frutas, por exemplo, para essa pessoa comer e ela tiver com fome, é muito provável que ela coma frutas. Mas se só tiver salgadinho para ela comer, é muito provável que ela coma salgadinho. Então, essa é a grande diferença do ambiente obesogênico, que muitas vezes a gente vive num ambiente que é obesogênico. A nossa sociedade aqui, principalmente aqui no Brasil, né, onde esse problema da obesidade é muito grande, onde a gente tem uma abundância de comida, né, a gente come muito, né, muita besteira. A comida brasileira, ela é muito exagerada, digamos assim. É difícil você ir no lugar, você sair para comer e ter uma opção que não seja calórica. Então, tudo isso conta também, tá? Sem contar os poluentes que tá presente na nossa água, no ar, nas cosméticos que a gente usa no rosto, em medicamentos, a própria desbiose, né? A desbiose que eu vou falar bastante sobre isso mais pra frente, sobre a microbiota intestinal, que é super importante também da gente estar cuidando, ok? Porque a microbiota intestinal, ela tem total relação com a forma como o corpo armazena a gordura, tá? Com a forma como quanto de caloria o corpo consegue absorver dos alimentos, como que o corpo organiza essa gordura nas células. Então, essa questão das bactérias é um negócio muito doido que eu pretendo aprofundar com vocês dentro da comunidade, tá bom? E o próprio estresse do dia a dia também, gente, é super complicado esse ponto, né? Então, assim, entendam que é uma questão multifatorial. Mas, o que que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar dos pontos que estão possíveis de vocês mudarem agora, tá? Mas considerem todos esses pontos, ok? Aí, o que que a pessoa acha que tem que fazer, né? Tipo assim, estou com sobrepeso, estou com obesidade, tenho problemas com essa questão toda de peso. Ah, o que que vocês escutam por aí? É só eu mudar meus hábitos. Simples. Só parar de fazer as coisas que eu faço. É só fazer exercício. Simples. Só ir lá fazer. Fecha a boca, né? É só querer. Tenha força de vontade. Mas por que que é tão difícil você fazer o que você já sabe que tem que fazer? E o que você sabe que é bom pra você? Eu acho que esse é o principal ponto que gera. Inclusive, atendi hoje, né? Hoje que eu tô gravando essa aula, atendi hoje uma cliente que ficava assim, falou, Cássia, eu não entendo. Eu sei que eu deveria fazer, eu até gosto de ir treinar, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. O que tá por trás disso? Então, o seu sistema nervoso, né? Entenda o sistema nervoso como seu cérebro, tá? Tudo que tá dentro da sua cabeça. A sua coluna vertebral, ok? A medula que tá dentro da coluna. E os nervos periféricos. Tudo isso é sistema nervoso. Sistema nervoso, às vezes as pessoas não entendem muito bem, porque ele não é um. Ele é espalhado no corpo inteiro. E ele não. Parece que ele não aparece, né? Tipo assim, sistema respiratório você sente, o coração você sente, enfim, digestivo você sente, mas sistema nervoso parece que você não sente ele, assim, né? Ele pode ser um pouco abstrato, só que ele tá presente em toda a parte do nosso corpo, tudo é inervado. Então, entenda o sistema nervoso como sendo isso. Mas aqui no nosso caso, a gente vai pensar principalmente no cérebro, que é onde acontece ali a central de tudo, tá? Então, o seu sistema nervoso, ele faz aquilo que ele aprendeu a ser seguro. Isso é muito importante de você entender, e é por isso que eu não acredito em autossabotagem. Não acredito. O que eu acredito é um sistema nervoso que aprendeu padrão, que ele considera ser mais fácil e mais seguro, tá? Isso é o que o sistema nervoso vai fazer. Então, ele não vai fazer algo que ele não julga ser bom, mesmo que esse ser bom pode não ser o que você deseja fazer, que a gente vai entender daqui a pouquinho, tá? Então você tem o seu estado atual e o seu objetivo. O seu estado atual é a forma como está seu corpo hoje, a forma como tá seus hábitos hoje, a forma como você pensa e sente hoje, o que você tem dentro de você hoje. Esse é o seu estado atual. Lá na frente tem o seu objetivo. É uma outra pessoa. É como se você visse uma outra pessoa, tá? Existe até esse probleminha, digamos assim. Agora eu não vou lembrar, eu acho que é no livro Psicocibernética, tá? Do Maxwell Maltz. É um livro que fala sobre autoimagem, muito legal esse livro. Ele fala que quando a gente pensa no nosso eu do futuro, a gente pensa como se fosse outra pessoa e não a gente. Isso causa isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o desalinhamento do MAC. Então, entre o seu estado atual e o seu objetivo, existem esses três pilares
fundamentais de você estar aplicando, que é motivação, autoimagem e comportamentos. Quando esses três pontos eles não estão funcionando, você vai ter uma quebra na continuidade do seu estado atual até seu objetivo. Então, ao invés de você caminhar, avançar na sua vida, né, ao longo do tempo, em direção ao seu objetivo, você vai estar avançando numa outra direção. Você vai estar sempre avançando para algum lugar, porque é impossível você, né, não avançar. Mas o lugar onde você está sendo direcionada não é o seu objetivo, quando isso daqui está desalinhado. Então, vamos entender como que isso acontece, ok? Inclusive, se vocês tiverem, agora que eu me lembrei, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, para vocês que estão aqui ao vivo, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat que eu vou vendo, ok? E no finalzinho, se vocês quiserem papear um pouco, a gente abre um pouco os microfones também, tá bom? Então vamos lá. Por trás da força de vontade, né, é a sua motivação que tá ali debaixo dos panos, tá? Que tá por trás da sua força de vontade. Força de vontade é complicado esse termo, tá? Porque vontade, na verdade, é uma virtude, ok? Vontade é algo muito positivo. Às vezes a gente fala, força de vontade, já tem uma conotação ruim, força de vontade, né? Mas a vontade, ela é uma grande virtude. A vontade é você ter dentro de você esse ímpeto de fazer algo que você sabe que é bom, tá? Só que essa força de vontade, ela tá, na verdade, muito mais relacionado com o esforço que a gente tem de fazer algo difícil. Porque assim, existem os prazeres fáceis e os prazeres difíceis. Prazer fácil, por exemplo, é você comer um doce, é você comer um bolo. Esse prazer fácil, ele não tem esforço por parte do seu sistema nervoso, não tem esforço, não tem esforço nenhum. Só que é um prazer pueril, vocês sabem do que eu tô falando. É um prazer que ele desaparece muito rapidamente. Então, esse prazer fácil, ele é fácil de conseguir, só que ele é fácil de perder também. E o prazer difícil, ele está relacionado àquelas coisas que você precisa pôr esforço para conseguir, mas que você sabe que vai te fazer bem. Por exemplo, emagrecer. É um prazer, porque vai te dar algo bom, vai te trazer algo bom, positivo que você busca. Você sabe o que você está buscando com isso. Que você está buscando se sentir melhor, que você está buscando ter mais autoestima, que você está buscando ter mais saúde, sentir seu corpo mais leve, etc. São coisas muito boas que você está buscando. Só que ele é um prazer difícil. Porque ele exige que você se esforce, porque ele não é o natural, digamos assim. Ele não é o caminho mais fácil, ele é o caminho mais difícil. E existe um ponto importante de ser considerado que é essa energia que a gente tem diariamente para fazer algo difícil, ela não é ilimitada. Você tem um certo combustível. E se você não calibra, né, esse combustível na direção certa, com a intensidade certa, no momento certo, ele se perde. E aí você consegue talvez ir para academia um dia ou dois, uma semana ou duas, mas você não consegue sustentar isso. E aí você acaba cedendo para o prazer mais fácil. E o que está por trás do combustível? Qual que é o combustível de verdade? São seus valores, tá? Seus valores são todas as coisas que são verdadeiramente importantes para você. E assim, não, valor não é só família é um valor para mim. Sei lá, honestidade, sabe aquela listinha de liberdade, é, sei lá, Deus. As pessoas falam, colocam, ai, Deus é um valor. Tipo, isso não é valor. Valor não é uma listinha de coisas que você faz, que você gosta, que você acha que deveria ser o que te guia. Valor é aquelas coisas que mais ocupam espaço na sua cabeça. Quem aqui é minha cliente do acompanhamento do Naturalmente Magra completo e do Express, que já passaram por sessão de alinhamento de valores, sabe do que eu tô falando. Eu não pergunto pra vocês, por que que você quer emagrecer? É porque eu quero ser mais saudável. Eu pergunto, vocês sabem o que eu tô falando, mas eu pergunto de maneira muito mais aprofundada. O que que você realmente busca com isso? O que que isso vai realmente fazer por você? Lá dentro do seu íntimo. O que que mais ocupa espaço na sua mente quando você pensa em emagrecer?
esses são os seus valores. E aqui não tem certo nem errado. Do tipo, meu valor é emagrecer pra esfregar na cara do meu ex o que ele perdeu. Sabe assim? Nossa, Cássia, que feio isso. Não é feio. É o seu valor, é o que pesa pra você. É o seu combustível. Aí o ponto que a gente trabalha na sessão é vamos alinhar esses valores. Mas são as coisas importantes para você que vão direcionar a sua tomada de decisão, que vão fazer você colocar uma coisa do lado da outra e pesar essas coisas. Então, o peso que você coloca em uma decisão que você toma tem a ver com seus valores. Então, o peso que você coloca na hora de escolher o que você vai comer tem a ver com seus valores. O peso que você coloca na hora de escolher, vou treinar ou vou fazer outra coisa, tem a ver com seus valores. Tem a ver com outras coisas também, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas tem principalmente a ver com seus valores. É a forma como você está olhando para aquilo. Como é que você está priorizando aquilo? É você entender ou não entender, né, dependendo da sua hierarquia de valores, a importância daquilo. Aquilo ter uma real importância para você, tá? É isso que vai nortear a sua tomada de decisão, ok? Então pensa assim, temos aqui o seu estado atual, tá? Tem a sua hierarquia de valores atual, né? Tudo que é importante para você. Tem todas as suas referências, as suas experiências, as suas crenças e visão de mundo. Tudo isso compõe sua hierarquia de valores, porque como que você aprendeu que isso é importante para você? Foi um amontoado de experiências, né? A gente se você for parar a pensar, um grande andaime, sabe assim? Ou um grande Lego. Você pode pensar também num Lego, ou enfim, pecinhas, em que uma vai sendo colocada sobre a outra. E você vai se construindo como uma construção. Só que o que está em cima, na verdade, é fruto do que está embaixo. Então, ao longo da sua vida, você vai tendo experiências, você vai tendo referências, você vai construindo ali a sua visão de mundo, que pode ter interferência do que te aconteceu na infância, na sua adolescência, os grupos que você andou, o que que você assistiu, que tipo de coisa você ouviu, tudo isso vai construindo a sua visão de mundo, as suas referências e vai construindo o que é importante para você, sua hierarquia de valores. Muitas vezes você não tem consciência da sua hierarquia de valores, tá? E isso é muito comum, tá tudo bem. Você tem que. É um trabalho de prestar atenção. Mas a sua hierarquia, ela foi consolidada através de todas as suas experiências passadas. E quem também, de novo, é minha cliente aqui do acompanhamento completo do Express vai saber que muitas vezes a base, né, a hierarquia de valores, os valores mais fortes, eles têm relação com alguma coisa que aconteceu com você no seu passado. Geralmente tem a ver com isso, tá? Tem a ver, às vezes, com experiências passadas, tem a ver com coisas que aconteceram, tem a ver com percepções que você teve há anos e anos atrás e que você ainda mantém. Então, tudo isso compõe seu estado atual. E você tem o seu objetivo, você tem aonde você quer chegar. E como eu havia falado no começo, né? Que aonde a gente quer chegar, muitas vezes a gente entende como sendo uma pessoa diferente da gente, certo? E realmente é. É uma pessoa diferente. É uma pessoa que tem outras prioridades, tem outras crenças e tem outras experiências, outras referências. É uma outra mulher. Porque se você já fosse essa mulher, você já seria ela fisicamente também. Ou estaria a caminho de se tornar. Então, entenda que a pessoa que você deseja se tornar é uma outra pessoa. E o caminho aqui que eu tô querendo explicar para vocês e fazer vocês entenderem é trilhar esse caminho de ser outra pessoa. Você não vai ser uma mulher com um corpo diferente tendo a mesma hierarquia de valores que você tem hoje. Então, às vezes, assusta um pouquinho pensar que, putz, vai ter que mudar mesmo, né? Vai ter que mudar. É, vai ter que mudar. E quando isso não acontece, quando esse caminho, essa mudança interna não acontece, você não consegue chegar no objetivo, porque a sua hierarquia de valores atual, ela não está alinhada com a sua versão do futuro, né? Ela não está direcionando você, jogando você na direção do seu objetivo.
Lembra como que a motivação, né, os valores são o seu combustível? É como se você estivesse colocando um combustível errado no seu carro, você não vai andar. Entende isso? Então, a sua hierarquia de valores é o que vai realmente te motivar. Não é videozinho motivacional, não é necessariamente, ai, preciso me motivar porque, nossa, eu sou muito preguiçosa, preciso fazer alguma coisa. Esse tipo de coisa não te motiva. Sabe, essa cobrança excessiva, né? Geralmente cobrança muito dura, né? Eu tenho inclusive algumas clientes que passaram, né, por isso, que tem esse padrão de se cobrar muito. Isso não motiva, na verdade, isso piora a situação, né? O que vai realmente te motivar são as coisas importantes para você, tá? Então, por trás da força de vontade de alguém, existem valores alinhados com o objetivo a ser alcançado. Isso coloca combustível da motivação na direção certa, pelas razões certas. Então, aquelas pessoas que vocês veem muitas vezes, que você fala, cara, essa pessoa, ela, meu Deus, ela treina, né? Que ela vai todo dia pra academia e ela parece que faça chuva, faça sol, ela tá lá. Nossa, como eu queria ser assim. Parece que essa pessoa você pensa, nossa, né? Para ela é tão difícil ir treinar, como é que ela consegue todo dia? Ela é realmente muito forte. Na verdade, não. Na verdade, eu vou explicar daqui a pouquinho. Essa pessoa, ela entendeu tanto a importância daquilo para ela. E aquilo tá tão alinhado com o que ela deseja ser, que ela faz aquilo naturalmente. Que ela não consegue não fazer. Porque fazer é o novo basal dela. Porque ela tem esse ponto alinhado. Ela virou essa chave, tá? Mas não dá pra viver apenas de começos, né? Porque a motivação ela começa. A motivação começa, mas que mantém. Não é a sua motivação, é a sua autoimagem. Então a gente tá indo para o segundo pilar do MAC agora, ok? Emagrecimento leva tempo. E aqui é importantíssimo que eu faça um disclaimer para vocês. Essas promessas que vocês veem por aí, de emagrecer muito em um mês, emagrecer, 10, sei lá, 10 quilos em um mês, ou 30 quilos em, sabe, 15 dias, sei lá, umas promessas meio malucas que você vê por aí, e uns antes e depois que parece surreal, assim. Deixa eu te contar, né? Contar os bastidores. Não é assim que funciona o processo de emagrecimento, ok? O emagrecimento saudável, que preserva a sua saúde, preserva os seus órgãos, que não estressa o seu sistema nervoso, porque sim, o processo de emagrecimento, ele é um estressor. A restrição calórica é um fator estressor. O treino, ele é um fator estressor. Então, se você fizer isso muito forçado, você vai acabar prejudicando o seu sistema nervoso, tá? Então, a ideia é que o emagrecimento ele seja ponderal, ou seja, você vai emagrecendo ao longo do tempo. Eu prefiro muito mais que você emagreça 10 quilos, 15 quilos em 2 anos, do que você emagrecer 10, 15 quilos em 2 meses e no mês seguinte engordar 20, que é o que muitas vezes acontece, porque o corpo não se adaptou à mudança, o processo não aconteceu dentro de você. Essa virada de chave que eu estou mostrando para vocês, interna, ela não aconteceu. Isso significa, você está dizendo então, Cássia, que é impossível emagrecer rápido? Rápido, que eu quero dizer, tipo assim, 30 quilos em um ano, 30 quilos em. Um ano é bastante ainda. 30 quilos em 6 meses? 8 meses? É, é possível. É possível. Dá. Só que a probabilidade de você não estar fazendo isso do jeito certo é muito grande, tá? Então, assim, vamos considerar a partir de agora que o processo de emagrecimento ele vai levar um tempo. Principalmente se você tem que perder bastante peso. Que uma coisa é você perder 5 quilos, 10 quilos. Isso tá relativamente fácil até. Mas a pessoa que precisa perder 20, 30, 40 quilos, entenda que vai ser um processo de alguns anos,
tá? Eu não quero dizer isso para desanimar vocês, porque muitas de vocês falam para mim, Cássia, eu começo a treinar, dá 15 dias, não vejo resultado, eu desisto porque eu fico ansiosa, porque eu falo, ai, tô fazendo isso aqui, não adianta nada, tô comendo, tô comendo isso aqui, tô fazendo isso aqui há uma semana, não vi diferença nenhuma. Calma, amada, calma. Respira, porque você não ganhou o peso que você ganhou da noite pro dia. Não é da noite pro dia que você vai perder. Porque perder o peso, infelizmente, é mais difícil que ganhar. Infelizmente. Poderia ser o contrário. Eu adoraria. Aí ninguém precisaria de nada aqui, disso aqui, né? Mas enfim. Então, levando em consideração que o processo de emagrecimento ele leva tempo, ele precisa de um tempo para acontecer, você precisa conseguir manter o seu combustível voltado na direção correta. E quem faz isso é a sua autoimagem, tá? Tudo que você pensa, sente, acredita e conclui de você mesma é a sua autoimagem. Ela é o seu espelho. Ela é a forma como você se vê. E você não vai além do que a sua autoimagem permite. Esse ponto aqui é um ponto muito, muito, muito importante. Você não vai conseguir ultrapassar o teto que você mesmo colocou para você. Do que é possível de fazer, do que é, você é capaz de fazer, do que você acredita que é viável. Ai, ai, eu comecei a bocejar já. Enfim, do que você pensa e sente sobre você mesma. Então, o que eu observo muito aqui da autoimagem? Muitas de vocês chegam para mim, inclusive, sem acreditar que é capaz de fazer. Muito possivelmente por conta de ter tentado muitas vezes e não ter conseguido. Isso aqui é um problema muito grande. Por isso que eu sempre pergunto quando eu vou conversar com alguém, e vocês podem até me dizer sobre isso, né, confirmar sobre isso, que eu sempre pergunto: você já tentou fazer alguma coisa para resolver esse problema antes? Quando a pessoa fala para mim, nossa, eu já fiz de tudo, eu já vou com um pouco mais de cuidado, porque essa pessoa ela tende a ter uma autoimagem já um pouco desgastada. Do tipo, tentei, 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 até agora nada resolveu meu caso. Eu sou Eu sou. Eu não tenho jeito. Já vi muito de vocês falando isso pra mim. Ah, eu acho que eu não tenho jeito mesmo. Não tenho jeito, eu não tomo jeito, eu não consigo fazer, eu falo que eu vou fazer, não consigo fazer. E já tentei de tudo, ninguém resolveu meu caso, nem bariátrica resolveu meu caso. Já peguei gente assim. Nem bariátrica resolveu meu caso. Fiz bariátrica, ganhei o peso de novo, porque eu não consegui. Então, quanto mais você tenta sem método, sem estrutura, sem alinhar todos esses pontos que eu tô mostrando pra vocês, pior vocês vão ficando. É muito diferente de eu pegar uma pessoa que, poxa, tô com excesso de peso, quero começar agora. E ela me procura. Ah, não, nunca passei no Nutri, nunca fiz dieta, nunca comprei nada. É diferente, tá? Geralmente o processo com essa pessoa tende a ser um pouco mais fácil, digamos assim. Não que para quem já tentou muitas coisas não seja possível, claro que é possível, porque a gente vai trabalhar no passo zero, né? Geralmente o pessoal começa a, sei lá, fazer dieta, não sei o quê, que é o passo um, mas deixa o passo zero, que é alinhar a motivação, autoimagem e comportamento. Se você começar a fazer isso, a dieta ou o treino, o que quer que seja, sem ter esses pontos alinhados, você vai acabar batendo no seu teto do que você acredita ser possível, tá? Se vocês olharem aqui para o bonequinho que tá no espelho, tem um balãozinho na cabeça dele. Porque quando a gente se olha no espelho, automaticamente surge algum diálogo interno. Surge uma voz ou uma sensação, pode ser uma voz sua, uma voz de alguém, vai surgir alguma coisa na sua cabeça a respeito do que você está vendo. E isso reflete também a forma como você se enxerga por dentro. Isso significa, Cássia, que, então, eu tô me vendo com sobrepeso, obesidade, eu tenho que falar coisas bonitas sobre mim, sendo que eu não gosto do que eu tô vendo? Não é nesse sentido. Eu sei que pode ser que você se veja no espelho fisicamente hoje e você não gosta do que tá vendo. E talvez seja por isso que você tá aqui. Mas não é necessariamente isso que eu tô querendo dizer, essa autoaceitação bobinha, muitas vezes, que eu não concordo, tá? Eu acho.
desnecessária esse movimento de autoaceitação. Ah, não, eu sou gorda mesmo, eu tenho que ficar assim, essa sou eu, tá tudo certo. Eu super defendo que você continue buscando, né? Se você realmente quer isso, que você continue buscando o seu processo, mas que você tenha uma autoimagem, uma forma de se ver que te apoie nessa jornada e não que te puna sempre que você fizer alguma coisa errada ou cometer um deslize, porque o processo não vai ser linear. Ai, meu Deus, dá até vergonha de bocejar. O processo não vai ser linear. Ele é uma espiral. Então, imagina que você vai subindo, espiralando, e você sempre passa pelo mesmo lugar, ó. Você passa pelo mesmo lugar várias vezes. Só que você vai passando com um nível de consciência diferente. E às vezes você vai passar e vai acabar tropeçando no mesmo ponto, vai tropeçar no mesmo ponto, mas uma hora, conforme você vai se alimentando de uma boa autoimagem, a sua autoimagem já vai se lapidando, você tende a criar mais mecanismos para que isso pare de se repetir. Você vai conseguir sustentar aquilo que você começou fazendo. Então, a motivação, ela começa, correto? Ela coloca o combustível na direção do seu objetivo. A sua autoimagem, ela vai manter essa espiral subindo, em que talvez você tropece, talvez aconteça alguma coisa, mas se você tiver uma autoimagem bem lapidada, você vai se reerguer e vai continuar subindo, ao invés de começar a descer. Isso que faz com que o processo mantenha a constância, com que você mantenha a constância. Porque muitas vezes você começa e, desisti. Ah, comecei a fazer dieta, fui num casamento, numa festa, comi uns docinhos, pronto, desistiu. Acabou com tudo. Ou então, faltei no treino um dia, pronto, acabou, já era. Sabe? Esse tipo de comportamento meio que 880, assim. Pra quem tem uma autoimagem bem positiva, um tropeço, ele não é o fim do mundo. Ele é uma oportunidade de você reforçar a sua motivação, de você, sabe, falar, caraca, eu fiz isso, ou aconteceu isso, mas isso não é o que eu quero, isso aqui não é o meu caminho. Agora eu vou com mais força ainda na direção do meu objetivo, tá? Do seu objetivo de emagrecimento. Isso é uma autoimagem realmente forte, ok? E tem um ponto muito, muito importante que os seus hábitos, eles reforçam a sua autoimagem, tá? Eu desenhei esse desenho para vocês aqui, para vocês entenderem, tá? Essa ideia tá no livro Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, tá? É um livro super legal de vocês lerem também sobre hábitos. É super interessante esse livro. Ele fala que os seus hábitos e a sua identidade, elas são faces da mesma moeda, né? Então, você faz algo porque você acredita ser algo. E conforme você acredita ser algo, você começa a fazer mais. E conforme você faz mais, essa identidade ela vai sendo reforçada. Por exemplo, olha aí no exemplo. Eu sou saudável, é uma identidade, é uma crença que eu tenho sobre mim. Por ser saudável, eu vou lá treinar, porque eu sou saudável, pessoal. E como é que eu sei que eu sou saudável? Vocês reclamam que eu pergunto essas coisas pra vocês? Ah, como é que você sabe? Né? Você fala, nossa, cara, essa pergunta é meio difícil, né? Na sessão, às vezes eu faço, mas essa é a pergunta mais importante de todas. Como é que você sabe que você é saudável? Você tem evidência de que você é saudável? Ah, eu tenho evidência de que eu sou saudável porque eu treino. Antes de ligar aqui com vocês, tava lá me matando no chão da sala fazendo uma aula de pilates que eu não esperava que fosse tão difícil. Mas eu fiz. Demorei um pouquinho, mas fiz. Por quê? Eu poderia ter, putz, hoje eu tenho aula, hoje eu vou, nossa, não vou treinar. Não, pô, eu sou saudável, então eu treino, porque eu sou saudável, entende? Então, por ser saudável, eu treino. Consequentemente, eu começo a ter o hábito de treinar. E eu treino com constância, porque eu sou saudável, lembra? Pessoas saudáveis treinam com constância. Por eu treinar com constância, eu me reforço como pessoa saudável. Entendem esse ciclo? Isso aqui é muito poderoso, gente. Porque conforme você pega um pequeno hábito, um pequeno hábito, não tô falando para colocar como meta, sei lá, você tá sedentária e você vai colocar como meta, vou treinar 5 vezes por semana musculação, eu vou correr de domingo de manhã e vou virar um atleta.
Isso é muito grande. Mas fala, tá, vou fazer uma caminhada meia hora por dia. Já é um pequeno hábito, tá? Tá mais fácil, tá mais acessível, tá mais plausível. Então, conforme você pega um pequeno hábito e você começa a repetir esse pequeno hábito, repetir esse pequeno hábito, repetir, repetir, você vai criando essa, essa constância e você vai reforçando para você mesma quem você é. Olha, eu comecei aqui, agora eu tô ficando saudável. Por quê? Porque eu tô fazendo isso daqui todos os dias. Tô bebendo mais água, tô treinando mais, tô melhorando meu sono. E conforme você vai criando esse pequeno hábito, você vai retroalimentando sua identidade. E conforme você alimenta a sua identidade, você consegue conseguir, é ótimo, né? Mas você começa a conseguir aumentar, expandir essa sequência de hábitos. Então, de uma caminhada, começa a virar um treino na academia. Isso aconteceu com meu pai, gente. Meu pai, ele tava precisando muito fazer exercício, porque ele tá bem travadão, assim. Meu pai tem problema de articulação e tal. E a gente inscreveu ele no Pilates. E ele foi meio relutante. Eu falei, não, pai, eu vou com você, eu vou lá com você, a gente vai juntos. Ele foi, assim, relutante, mas foi. Aí eu fui começando, foi com ele, fui apoiando ele. Ele começou a gostar. Ele começou a gostar, ele começou a falar, nossa, tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais disposto, tô conseguindo dormir melhor. Minha calça tá, né? Ele começou até a dar uma emagrecidinha, né? A calça começou a dar uma afrouxada. E ele espontaneamente falou: Nossa, quando eu tiver um pouquinho melhor, né? Tiver um pouquinho mais solto, vou me inscrever na academia. Nunca que eu pensei na minha vida que eu fosse ouvir isso da boca do meu pai. Nunca, porque a gente pega no pé dele, ó, um tempão pra ele fazer alguma coisa, pra ele treinar. Mas por quê? Ele fez algo que estava ao alcance dele. Ele viu que, caraca, olha só, eu tô fazendo. Será que dá pra fazer mais um pouquinho? E aí você vai expandindo isso, tá? Então esse ciclo virtuoso, ele começa a ser retroalimentado. Então aí você começa a treinar bonitinho. Aí fala, poxa, treinei bonitinho, eu vou estragar o meu dia de treino bonitinho comendo uma tranqueiraiada fora de contexto? Comendo um bolo no meio da tarde, aleatoriamente? Poxa, dá pra colocar uma fruta com whey, não dá não? E aí um ponto vai puxando o outro. E você vai construindo essa sua identidade e lapidando a sua autoimagem. Isso daqui, gente, é absurdo, é um absurdo de poder. É muito, muito, muito poderoso, tá? Então, para colocar tudo isso em prática, então, para colocar a sua motivação e sua autoimagem, você precisa pôr de fato em prática, né? Que seriam os comportamentos, tá? Então, a mudança de hábitos, né? Isso que eu expliquei agora para vocês, ela consiste em criar um novo caminho neural e automatizar até ser o seu novo normal. Porque um hábito nada mais é do que uma automação do seu cérebro. Então, imagina que é um caminho, né? Imagina que você tá no meio do mato e você tá abrindo picada numa trilha com um facão. Você começou a abrir um caminho. Aí você fez uma trilha. Aí você começou a tirar os matos do lado. Aí você abriu bem, assim, nossa, tava parecendo o céu. Aí virou uma estrada de terra. Aí você arrumou a estrada. Aí você abriu mais estrada. Aí você botou um asfalto em cima. Aí você expandiu mais. Aí você virou, na hora que você vê, virou uma rodovia de mão dupla. Era muito mais difícil você passar no mato, em que você estava abrindo com facão, do que é agora você passar numa rodovia com asfalto bonitinho. Isso é mais ou menos o que o nosso cérebro vai fazendo ao longo do tempo com os nossos hábitos. Quando a gente está começando algo novo, é muito difícil. Quem aqui já tentou tocar um instrumento vai saber do que eu tô falando. Gente, é absurdo. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão. Inclusive, eu até parei, devia ter continuado, tenho vontade de continuar tocando violão. Ou qualquer outro instrumento que seja, né? É, o seu cérebro não te obedece. Tipo assim, a sua mão não te obedece. Você manda a mão fazer assim, e ela não faz. Você manda a mão fazer assim, e não faz, entendeu? Tipo, é mó difícil você colocar os dedos, né? E mover o dedo na direção certa, no tempo certo, e você tem que sincronizar com o outro braço, e você tem que cantar, sabe assim? É muito difícil no começo, parece que tá intrincado, porque você tá abrindo picada. Você está literalmente educando o seu sistema nervoso a fazer uma ação que ele antes não fazia. Para um musicista, né, um músico profissional, aquilo ali é uma rodovia de mão dupla. Aquilo ali é fácil, ele faz aquilo ali, ele nem vê mais. É tipo escovar o dente e amarrar o sapato. Ele não pensa mais para fazer.
Então, é mais ou menos essa ideia que se trata os comportamentos. Então, imagine que a autoimagem e motivação são os pedais de uma bicicleta, certo? Os comportamentos, né, essa coisa prática, é a energia que você põe nos seus pedais para que você pedale, para que você ande com a bicicleta. É pedais ou pedais, né? Eu achava que era pedal, os pedais não a ver, pedais, mas enfim. Então, enfim, coisas na minha cabeça. Você vai pôr energia, colocar as coisas para rodar, digamos assim, tá? Então, imagina que é realmente um tripé, um triângulo, né? Motivação, autoimagem e comportamento, essa energia que você põe ali para pedalar, tá? Então, de novo, né? O seu sistema nervoso ele tende a fazer o que é mais fácil, o que é mais seguro, com o objetivo de te deixar viva. Então, muito mais inteligente do que você tentar mudar um hábito forçado, isolado, é você mexer na sua estrutura. Aqui entra um ponto importante, né? Que existem duas formas de você trabalhar essa questão, né? Toda envolvendo mudança de comportamento. Que existe a estratégia top-down e existe a estratégia bottom-up. Top-down seria você tentar forçar algo de cima para baixo, da sua mente, do seu pensamento para o seu corpo, de cima para baixo. Como se eu tentasse abrir a sua cabeça e enfiar alguma coisa lá dentro, em cima de uma estrutura que já existe. Isso seria top-down. Seria, por exemplo, a galera que fala muito de mudança de mentalidade. Vou mudar de mentalidade, quebrar crença, crença limitante. Não que isso não tenha valor, isso tem, tá? Isso acontece sim, isso é real também. Só que é muito mais inteligente do que eu tentar colocar um pensamento diferente em cima de uma estrutura de sistema nervoso que já existe. É muito melhor que eu faça uma estratégia bottom-up, que seria de baixo para cima, do corpo para a mente. Então, por isso que eu falo muito sobre regular o sistema nervoso. Falo bastante sobre trabalhar as sensações, o estado, porque é o estado, a forma como o seu sistema nervoso responde e reage, que vai determinar como é que você pensa e sente. Entende? Então, não é só apenas a mudança de mentalidade, mas é mudar a forma como os seus neuroninhos. Não sei se vocês veem meu mouse, acho que vocês veem a bolinha, né? Tá vendo? Isso aqui é um neurônio, tá? Eu coloquei vários neuroninhos para vocês verem que eles ficam conectadinhos assim mesmo. Isso aqui é tipo como se fosse o comecinho de uma sinapse. Então, no nosso cérebro são bilhões de neurônios, tá? Que se conectam. E quando eles se conectam, eles ficam juntinhos e eles disparam ao mesmo tempo. Eles são ligados ao mesmo tempo. E quando eles são ligados ao mesmo tempo, nosso cérebro já sabe o que fazer, já sabe o que reagir. Tudo isso muito automático, muito rápido. Então a ideia é que você calibre novamente, construa essas sinapses dentro de você primeiro, antes de você tentar simplesmente enfiar uma ideia nova, enfiar um hábito novo dentro de uma estrutura que já existe. A gente muda a estrutura. Entendem a diferença? É isso, por exemplo, que a gente faz no acompanhamento individual, tá? A gente faz isso na prática, a gente faz isso acontecer na prática. Só que isso é algo que acontece a todo momento, né? Isso não é algo exclusivo, né? Exclusivo do que eu faço, né? De forma alguma. É algo que é absurdamente comum, a gente faz isso o tempo todo, ok? Então, eu deixei aqui um desenho para vocês exemplificar melhor para vocês do livro O Poder do Hábito, tá? Esse livro, O Poder do Hábito, ele é um livro muito legal também de vocês lerem sobre hábitos, ok? E ele explica que o hábito ele tem três pontos principais: a deixa, né, que seria o gatilho, a rotina e a recompensa, né? O que a gente está buscando é recompensa. Então a gente muitas vezes tenta mudar a rotina, só muda a rotina. Ah, eu acho, não, eu deveria, eu quero comer melhor, eu quero comer melhor. Você não quer comer melhor. Comer melhor é a rotina. Você quer recompensa. O que comer melhor realmente faz por você? O que comer melhor vai fazer de bom, vai te trazer de bom? É isso que você está buscando. Ah, eu vou ficar mais magra. Quando eu ficar mais magra, eu vou me sentir mais bonita, vou me sentir melhor comigo mesma. Ou então eu vou ficar, vou emagrecer, vou sentir menos dores, eu vou ficar mais confortável. Ou então eu vou sentir
que eu consegui realizar algo por mim mesma. Sabe assim? Alguma coisa te traz de bom. E a deixa, né, é o seu gatilho, é o que faz você começar o seu hábito. Por exemplo, tomar chá. Para mim, tomar chá hoje é uma deixa para eu entrar no meu modo trabalho, no meu modo estudo. Geralmente quando eu vou atender, ou quando eu vou estudar, e eu quero realmente, tipo assim, vou me concentrar aqui. Eu faço um chá. Porque o chá, ele liga dentro de mim o caminho neural que eu expliquei para vocês anteriormente. Né? Eu faço isso, inclusive, com vocês também, quem é minha cliente do acompanhamento completo, tá? No, do Express também. Eu faço isso, tá? Com vocês. Eu crio deixas. Quando eu coloco tarefinhas, tudo tem um motivo, tá? Não é nada à toa. Então, você tem um gatilho e você tem a rotina. A rotina, você não pode simplesmente mudar a rotina. Ah, vou deixar de fazer. Sei lá, eu como doce. Eu vou parar de comer doce. Isso não vai dar certo. Não vai. Porque uma hora você vai acabar surtando, porque você não vai ter mais a recompensa. Então, rotina você muda substituindo o hábito, principalmente. Substituindo. Então, ao invés de você comer doce, porque você comia doce para você ficar mais calma, que tal você fazer outra coisa que te deixa calma também? E aí você cria uma deixa, um gatilho para você fazer essa rotina aqui nova ser mais fácil de ser executada para que você tenha recompensa. Antes que você, antes que os seus caminhos neurais aqui, eles te vençam, digamos assim, a forma antiga te vença, tá? Então, esse livro que é bem legal, eu recomendo que vocês leiam, ok? Ele vai destrinchar isso aqui com muito mais profundidade. Mas entenda que você não tem, os comportamentos que você tem são sempre em busca de uma recompensa. Essa recompensa aqui vai ter muito a ver também com os seus valores, que tem a ver com o que eu expliquei no começo. Porque quando você entende qual que é o real valor do que você está fazendo aqui, isso aqui tem uma recompensa diferente, né? O que você está fazendo, a sua rotina, vai ter uma recompensa específica e diferente para você. Você vai entender o que que você realmente está querendo com isso daqui. Faz sentido? Então, ter clareza também dos seus valores, a sua motivação, ela vai funcionar aqui para você manter a rotina sempre, né, elevado. Então, todos esses três pontos, eles estão dentro aqui desse ciclo, tá? Do ato, ok? Então, por fim, né? Alinhar a motivação, autoimagem e comportamentos vai gerar em você um estado de congruência. Quando você tem, então, esses três pontos alinhadinhos, esses três pontos bem certinhos dentro de você, quando você está com a sua motivação apontada na direção correta, a sua autoimagem está sustentando o seu processo, seus comportamentos, seus hábitos, eles estão colocando tudo isso em prática e retroalimentando esse ciclo, porque lembra, né, os pedais da bicicleta, ou são os comportamentos que eles vão retroalimentar esse ciclo, um ponto retroalimenta o outro, nessa espiral ascendente, tá? Você tem, então, o estado de congruência. Tá? A questão de congruência é que é aquele momento em que você se encontra aqui, fazer o que você precisa fazer, o que você sabe que tem que fazer, o que você sabe que é bom para você fazer. Você sabe que é bom para você seguir uma dieta saudável. Você sabe que é bom para você treinar. Sabe que é bom para você cuidar do seu sono, beber mais água, de repente procurar um tratamento médico, não sei. É bom para você, você sabe o que você deveria fazer. Isso, no estado de congruência, ele não se torna só mais fácil, mas ele se torna óbvio. Óbvio. É óbvio para uma mulher que tem esses três pontos alinhados fazer o que precisa ser feito. Aquilo faz parte dela, faz parte da identidade dela. É aqui que essa chave vira, entende? É aqui que você vai parar de lutar contra você mesma. Você vai parar de lutar contra o seu próprio funcionamento. Aqui que o bottom up aconteceu. Você mudou a estrutura, ao invés de mudar só coisinhas isoladas. Ao invés de você ser a mesma mulher que você é hoje, que chegou no ponto em que você chegou hoje, só comendo diferente, você se tornou uma outra mulher e essa outra mulher come melhor, por exemplo.
Então, esse é o ponto que eu quero muito que todos vocês cheguem. Esse ponto de mudar tanto a ponto de algo que hoje pode ser muito fora da realidade de vocês, por exemplo, treinar 5 vezes por semana, se torne um novo normal, se torne óbvio de fazer, tá? Então, a motivação alinhada, né? Você alinha ela, criando consciência dos seus valores. Então, você entendendo o que que você realmente está buscando com o emagrecimento. Não é apenas o número na balança, não é apenas o número da calça, tem alguma coisa muito mais profunda que você está buscando com isso. A autoimagem você alinha criando evidências de que você é capaz, de que é possível. Isso aqui é muito importante. Você precisa ter, você precisa se retroalimentar de coisas que aumentem a sua credibilidade com você mesma, que aumente a sua autoconfiança, sua autoestima. Porque o que que é autoestima? O que que é autoconfiança? Né? Autoestima é quando você estima você mesmo, você tem cuidado, você tem carinho por você mesmo. E se você, talvez vocês ouçam o meu cachorro uivando aqui, que ele tá bem perto da minha janela, mas enfim, você entende, né, que, tipo assim, a pessoa que você estima é alguém que você cuida, é alguém que você quer bem, que você quer ver bem. Então, dificilmente você diria para uma pessoa que você estima, ah, mas tu treinou hoje mesmo, não tem problema não. Talvez você incentivaria, se fosse uma amiga sua, você incentivaria aí, não incentivaria? Porque você tem estima, você tem carinho por essa pessoa. Então, a autoestima tem a ver com isso, você tem carinho por você. A autoconfiança tem a ver com você cumprir o que você fala que vai fazer. Credibilidade, né? É você falar, não, eu vou acordar nesse horário para ir treinar e você realmente fazer isso. Você sente que você pode contar com você mesma. Você sente que você é a sua melhor amiga, entende? Então, tem a ver com isso, né? Porque quando a gente, sei lá, vai confiar em alguém, geralmente a gente pensa, poxa, essa pessoa, toda vez ela fura comigo, toda vez ela fala que vai fazer e não faz, toda vez ela atrasa, toda vez ela dá errado. Vou confiar nessa pessoa, na palavra dela? Não. Mas se a pessoa sempre, poxa, ela cumpre o que ela faz, o que ela fala, ela é responsável com os compromissos dela, com os horários, ela sempre faz tudo certinho, vou confiar nessa pessoa. Com você é a mesma coisa. E a autoimagem é sobre isso, principalmente, tá? Você tem que mostrar pra você mesma que você é capaz. Nossa, os cachorros estão moendo aqui fora. Enfim. Comportamento, então, se alinha a fazer no seu cérebro automatizar um hábito, tá? A motivação e a autoimagem, elas vão ser, nossa, tipo, bomba atômica para matar formiga, entendeu? Elas vão te colocar na rota. E quando você vai fazendo, 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 isso vai retroalimentando esse ciclo e automatizando dentro de você, no seu cérebro, esse novo hábito, que é a capacidade da neuroplasticidade que a gente tem, tá? Então, é para isso, gente, que surgiu o Reintegra, tá? A comunidade Reintegra, ela surgiu de uma necessidade até que eu vi, tá? Que eu senti no meu coração de passar esses conteúdos com mais profundidade para vocês, porque no atendimento individual, que eu só faço, até então eu só faço atendimento individual, não dá tempo. A gente faz na prática, mas não dá tempo de fazer vocês entenderem todos esses conceitos com calma, tá? Então, ela é para você reintegrar seu corpo e sua mente para emagrecimento muito mais leve, muito mais natural, ok? Ela serve para isso principalmente. E por que esse nome, né? Falei, cara, que nome esquisito. Mas o Reintegra, ele tem um propósito, que é regular o sistema nervoso, principalmente, né? Que, como eu disse pra vocês, vai muito além de mudança de mentalidade. Regular o sistema nervoso, ele vai te ajudar a mudar seus hábitos na prática. Ele vai ajudar você a comunicar pro seu corpo que, ó, agora vai ser diferente. Agora é muito mais fácil você fazer aquilo que antes era muito difícil pra você. Quando você conecta o seu cérebro de maneira diferente, tá? Principalmente para quem tem descontrole com a comida e ansiedade, que são os pontos principais que eu vejo pessoal aí com essa dificuldade, tá bom? Intestino e microbiota, né? Como eu vou falar para vocês, o metabolismo, né, das bactérias do intestino, eles produzem ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são, tipo, mágica dentro do seu corpo. Eles são magníficos, porque eles vão agir no seu sistema nervoso.
né, através de nervo vago, sistema entérico, né, que é no intestino. Tem a ver com a conexão, né, do eixo intestino, microbiota, cérebro, tá? Que o que o que tem dentro do seu intestino, a forma como as bactérias estão lá dentro do seu intestino fermentando e produzindo esses ácidos graxos, vai estimular o seu sistema nervoso, vai estimular hormônios de saciedade no seu cérebro, vai desinflamar você, tá? Vai desinflamar seu intestino, seu corpo como um todo. E a obesidade, né, o sobrepeso, ele é por si só um estado de inflamação, tá? Então, pessoas que têm sobrepeso, elas tendem a estar mais inflamadas, então regular toda essa questão da microbiota também ajuda na desinflamação do corpo, tá? Ajuda também nessa questão do controle com a comida. Então, você sente menos fome, você sente menos vontade de comer coisa doce, maluca. Inclusive, essa vontade muito louca de doce tem a ver também com a microbiota. Então, no Reintegra, a gente também vai falar muito sobre isso. A gente tem um módulo inteirinho só de intestino e microbiota, com ali as estratégias melhores para você conseguir restaurar aí a sua microbiota, né? Sua microbiota e reintegrar a saúde do seu intestino, ok? Mudança de identidade, né? Como eu bastante comentei aqui, né? A ideia toda do Reintegra é fazer você se alinhar de corpo e mente à sua melhor versão, tá? Para que você chegue lá mais rápido. E rotinas e hábitos também, né? Quando você tem aí uma rotina organizada, né? Porque não é só sobre só os hábitos, mas você organizar a sua rotina, você vai fazendo isso aos pouquinhos, né? Você vai ajustando ao longo do tempo a sua vida para que esses hábitos eles fiquem mais fáceis de serem implementados, tá? Também vai ajudar você. A gente vai ter toda uma estrutura para fazer isso, ok? Toda uma estrutura para que você vá sendo até um pouco mais produtiva, digamos assim, rendendo mais com o tempo que você tem. E aqui, é claro, é algo que vai ser adaptado para cada uma, ok? Reintegrar, então, a sua rotina, a sua microbiota e a sua identidade, né? A gente vai trabalhar, então, nos pilares, principalmente rotina, saúde e alimentação voltada para a microbiota intestinal, para regular esse eixo intestino, microbiota, cérebro, que é super importante a gente trabalhar, né? É absurdo, gente, assim, eu vou trazer uns conteúdos muito legais para vocês na comunidade, porque essa questão da microbiota, ela explodiu minha cabeça. Por exemplo, vou dar um spoiler para vocês entenderem só, para vocês terem uma ideia. Você come um alimento que tem 100 calorias. Uma pessoa que tem uma microbiota obesa, ela vai absorver mais calorias do que tem naquele alimento. Aí você fala, cara, você tá de brincadeira comigo, né? Como assim? A pessoa, se o alimento tem 100 calorias, como é que ela vai absorver 102, 103 calorias, 105 calorias? Porque as bactérias lá no intestino, elas vão fermentar aquele alimento, vão quebrar ele de um jeito que partes do alimento que não seriam absorvidas podem ser absorvidas como calorias. Então, é um negócio assim muito doido, tá? Tem a ver também com a forma como o seu corpo armazena gordura, os metabólitos das bactérias. Eu vou explicar isso com calma para vocês, fiquem tranquilas, mas coisinhas que as bactérias soltam delas mesmas, que se chama LPS. Eles são substâncias que proteicas assim que parecem como se fosse um vírus, digamos assim, dentro do nosso corpo. E esses LPS em quantidades muito grandes que pessoas obesas geralmente têm, um LPS muito alto, eles vão lá na célula de gordura, o adipócito, e eles vão fazer com que o seu adipócito ele fique estranho. Ele vai armazenar a gordura de um jeito esquisito, tá? Ele vai ficar muito cheio, vai ficar super inflamado. Inclusive, grande parte do tamanho da célula do adipócito, quando está inflamado, é de tecido de sistema imunológico, não é de gordura. Então, às vezes, você tá. Principalmente quando você fica muito inchada, sabe aquela pessoa que ganha peso e fica meio inchada, assim? Pode ter a ver com isso também, tá? Então, assim, gente, só se eu começar a falar aqui, eu vou embora nessa questão de microbiota. Vou aprofundar com vocês porque a alimentação não é só, vou aqui contar calorias para fazer um déficit. Déficit é importante, mas a qualidade do que você come para restaurar o seu microbiota é mais importante ainda, tá bom? Então, os três pilares que a gente vai trabalhar principais dentro da comunidade Reintegra é planejamento e rotina, alimentação e microbiota e alimento do MAC, tá? Isso vai ser igual a você, mais magra, mais saudável, mais satisfeita com você mesma, tá?
tudo isso que o que você está realmente buscando dentro de você. Esse bem-estar, essa sensação de vitória, de conquista, de, poxa, tô aqui me escolhendo. Mais uma vez eu me escolhi, sabe assim? Então a gente vai trabalhar tudo isso lá dentro, ok? E o que que vai ter então de fato dentro da comunidade, tá? Vão ser aulas ao vivo a cada 15 dias, ok? A gente vai começar já na semana que vem. No dia que eu tô gravando essa aula, claro, né? Vai ser já na semana que a gente já vai começar com a aula de abertura e tal. E com o tempo, né, ao passar do tempo, eu também pretendo gravar aulas para vocês, gravar os conteúdos para ficar mais fácil de vocês consumirem também, ok? Vai ter um grupo aberto no WhatsApp e assim, o grupo eu acho que é a parte mais legal, porque é onde vocês vão interagir, o grupo vai estar sempre aberto, eu vou estar sempre respondendo vocês, interagindo com vocês, respondendo dúvidas. É ali que vocês vão poder também trazer as dificuldades de vocês, os temas que vocês querem ver, tá? Esse grupo, assim, acho que a parte mais legal da comunidade é o grupo, porque geralmente a dúvida de uma, a dúvida de outra, o que uma acaba descobrindo de legal pode trazer no grupo. Então, assim, é bem interessante essa parte do grupo, é a que mais estou animada para a gente começar. Vai ter desafio mensal de implementação, então, todos os meses, a começar da semana que vem, a gente vai ter um desafio com algum tema. Então, pode ser um tema relacionado a qualquer um dos pilares que a gente conversou aqui hoje. Tá? Então, esses desafios são para você implementar, para você começar ali, para você se mexer e todo mundo fazer alguma coisa em grupo, tá? Que ajuda bastante, a vocês colocarem tudo em prática. Vai ter também um caderno de jornada, que é um PDF que eu vou enviar para vocês, que vai ser um tipo algo que vai acompanhar vocês ao longo de todo o percurso, tá? Então, vai ter ali algumas atividades para vocês preencherem, a parte de planejamento toda vai estar ali. E vai ser bem legal, né? Vai ser um material de apoio bem interessante para vocês, tá? Vai ter então a área de membros com as aulas gravadas, ok? E vai ter acesso de um ano, ok? Então a comunidade vai ter um acesso aí de um ano para vocês. Aproveitarem um ano dá, nossa, gente, um ano dá para trocar de CPF, hein? Um ano é bastante tempo. Então, ó, lembra que eu falei para vocês da condição especial, né? Nas primeiras 24 horas, ou seja, até as 23h59 do dia 8/7, que é o dia que eu estou gravando essa aula, dia 7/7, até amanhã, dia 8. Vocês, quem entrar até amanhã, dia 8, vai ter uma sessão de consultoria comigo gratuita como presente, ok? Eu vou mandar as instruções lá no grupo, tá? Para vocês que estão vendo ao vivo, quem tá vendo a gravação aqui, vai ter avisos lá no grupo, tá? Fiquem tranquilas, ok? E Cássia, beleza. Qual que é então, como é que faz pra gente entrar? Como que, tipo assim, qual que vai ser essa condição aí? Para as primeiras 100 primeiras, vai ser apenas R$ 297 à vista, ok? Ou parcela em 12 vezes, ou dá para pagar no Pix também. Falar, cá, preciso de ajuda para pagamento, me chama. Vocês sabem que eu sou muito tranquila com pagamento. Ajuda a flexibilizar, fiquem tranquilas, tá? Meu objetivo é que mais pessoas entrem, ok? Mas as 100 primeiras que entrarem vai ser apenas R$ 297, ok? E depois, tá? Depois de 100 participantes, vai ser 397, ok? Para você que está vendo a gravação aqui no YouTube, para caso você já esteja vendo essa gravação depois de um tempo, talvez, não sei, você vai ter que descobrir se esse valor das 100 primeiras ainda está disponível, tá? Pode ser, não sei, tá? Eu tô falando de verdade, ok? Falo de coração porque vocês sabem também que eu não gosto de ficar botando pressão em ninguém para comprar nada, mas pode ser que esse valor mude a algum momento, ok? Pode ser que não seja mais 397, pode ser que suba, pode ser que não. Mas, para quem tá vendo a gravação aqui no YouTube, na descrição do vídeo vai ter informações, vai ter meu contato para você conversar comigo, para você conseguir entrar também, caso seja a sua vontade, caso faça sentido para você, tá? Para quem tá vendo aqui ao vivo, fiquem tranquilas que eu vou mandar agora no grupo, tá? Assim que a gente fechar a aula aqui, eu vou mandar os links, ok, do checkout para vocês. Vai ter um link para quem quiser pagar no cartão, vai ter um link para quem quiser pagar no Pix, tá? E aí eu vou mandar tudo lá dentro do grupo. Então fiquem sossegadas, calma, calma o coração, tá bom? E é isso, galera. Bora! Tô animada pra gente começar. Quem sentir no coração de fazer parte desse movimento comigo, de fazer parte dessa comunidade comigo, eu vou amar, amar ter vocês.
e vai ser maravilhoso começar esse projeto com vocês, membros fundadores, né? Membros fundadoras que vão estar comigo nesse comecinho de jornada. E eu espero muito que essa aula também tenha agregado para vocês, que vocês tenham conseguido, aproveitar algo aqui de bom, tá? Eu vou parar a gravação aqui, porque aí agora eu vou subir essa aula. Onde eu paro a gravação? Eu vou subir essa aula no YouTube e quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer para mim agora aqui no chat, tá bom?